الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Caros irmãos, inshallah, sintam-se cumprimentados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos dar continuidade às nossas aulas da quinta-feira do livro Kitab al-Kaba'ir de Imam al-Zahabi. E já vimos nas aulas anteriores os primeiros 3 kabiras. Vimos al-Shirku, depois vimos al-Qatlu, depois vimos al-Sihru, isto é, associar Allah subhanahu wa ta'ala a outras divindades. Foi o primeiro kabira que nós vimos. Depois vimos o homicídio e o terceiro kabira que terminamos na quinta-feira passada foi acerca do feitiço. Hoje, inshallah, vamos apresentar o quarto kabira, que fala acerca de tarku salat, deixar de praticar o salat, abandonar o salat. E aqui neste kabira, inshallah, provavelmente havemos de ter uma série de sessões a falarmos apenas de salat, talvez umas 3 ou 4 sessões só a falarmos daquilo que o Sheikh traz aqui no seu livro como algo que tem a ver com o abandono do salat e o kabira, o pecado maior que isso se traduz e representa. Hoje, inshallah, vamos começar com uma dessas primeiras séries e falaremos do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz. Esse versículo está no Surat Maryam, os versículos 59 até 60. O versículo diz: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Deixou para trás uma geração, um conjunto de pessoas. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Deixou para trás pessoas que deixaram de praticar as virtudes. E esses أضاعوا الصلاة, abandonaram a prática do salat. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, passaram a seguir os seus desejos, os seus caprichos, aquilo que os seus corações lhes mandam para fazer. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Então esses indivíduos terão um prejuízo no dia de Qiyamah. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Somente aquele que se arrepender e crer, ter fé em Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَمِلَ صَالِحًا, e praticar as boas ações. Aqui no أَضَعُوا الصَّلَاةَ, os ulamãs dizem que o significado de terem abandonado o salat pode ser que eles abandonaram o salat na sua plenitude, quer dizer, todos deixaram de praticar de uma vez por todas o próprio salat,
ou ada'u salat, deixaram de praticar o salat no seu devido tempo, aquele tempo que foi prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala e o seu profeta, de que, por exemplo, Salat al-Fajr, o seu tempo é X, Salat al-Zuhr, o seu tempo é X, Salat al-Asr, o seu tempo é X, por aí por adiante, as 5 orações diárias, segundo o tempo determinado, segundo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, certamente que o salat é uma prescrição para os muçulmanos que tem o seu tempo determinado e conhecido. E aqui o Sheikh traz palavra de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, diz, قال Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ليس معنى أضاعوا الصلاة تركوها بالكلية. Traz a opinião de Ibn Abbas, embora existem uma série de ulamás que dizem que, como por exemplo Ibn Jarir, Tabari e também Ahmad ibn Hanbal, Sindi e outros, dizem que o significado daqui Ada'u Salat significa deixaram de uma vez por todas. E temos esta opinião de Ibn Abbas, que é também a opinião de Al-Awza'i, diz que Laysa ma'ana Ada'u Salat tarakuha bil-kulliya. Eles deixaram de praticar o salat de uma vez por todas, isto é, abandonaram a prática do salat. Walakin akharuha an awqatiha, mas sim, eles deixaram de praticar o salat no seu tempo regulamentado, no seu devido tempo. وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله, e Sa'id ibn al-Musayyib, que é imam daqueles que são at-tabi'ina rahimahumullah jami'a, diz que huwa an alla yusalli adh-dhuhri hatta ya'ti al-'asr. Ele deixar de praticar o zuhr até entrar a hora de al-'asr. Wa la yusalli al-'asr ila al-maghrib. Deixar de praticar o al-'asr até entrar a hora de maghrib. Wa la yusalli al-maghrib ila al-'isha. E não faz o maghrib no seu devido tempo, deixa e faz na hora de isha. ولا يصلي العشاء إلى الفجر, e não faz isha, apenas vai fazer na hora de al-fajr. ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس, não faz o al-fajr até que o sol nasça. Então, o Sheikh aqui está a dizer que ida'at as-salat, o significado de ida'at as-salat aqui que está a se referir no versículo, segundo a opinião de Ibn Abbas radiallahu anhu e a opinião de Awza'i, é você deixar de praticar o salat no seu devido tempo. Por exemplo, chegou a hora de zuhr, ao invés de você fazer o zuhr naquele seu tempo determinado, você deixa de fazer o zuhr e vai juntar este zuhr na hora de al-asr. Quer dizer, quando chega na hora de al-asr, você faz 2 orações, que é a oração de zuhr e depois a oração de al-asr. Ou deixa de praticar a oração de al-asr, vai praticar na hora de maghrib, vai juntar. Esta é uma prática que tem acontecido muito no nosso seio, tem acontecido muito com muitos de nós, a gente, de forma propositada e voluntária, deixarmos de fazer a oração no seu devido tempo e irmos fazer a oração na hora de uma outra oração e achamos isso ser algo normal. Nós devemos de ver aqui que isto faz parte de um dos grandes pecados, os pecados maiores, e existe aqui uma divergência entre os ulamás acerca daquele indivíduo que deixou de praticar o salat no seu devido tempo e foi praticar numa hora que não era a hora daquela oração. E os ulamás, quanto a este mas'ala, divergiram em 2 opiniões. A primeira opinião, que é a opinião de Jumhurul Ulama, dizem que aquele indivíduo que deixar de fazer, por exemplo, a zuhr na hora determinada de zuhr, que é depois do zawal até a hora que entra al-asr, ou deixou de praticar al-asr, que é depois de a sombra se tornar mithlein até a hora de maghrib, você deixou de praticar, foi juntar o salat,
este que fez isto, os ulamás, como eu dizia, Jumhur ulama, diz que é obrigatório para ele pagar esse salat. Mas tem uma outra opinião, que é a opinião de Sheikh al-Islam bin Taymiyyah e a opinião de Ahmad ibn Hanbal e a opinião numa versão de Imam Shafi'i, dizem que aquele indivíduo que deixou de praticar o salat no seu devido tempo, de forma propositada, não esteve a dormir, não se esqueceu de praticar o salat, apenas ele tem o hábito ou tem esse costume de não fazer o salat no tempo regulamentado e ir fazer, juntar aquilo que as pessoas chamam de qadá, juntar numa outra hora. Este indivíduo, este qadá, não deve fazer, porque mesmo que ele faça, não vai compensar aquele salat. Ele está praticando um pecado muito grande, um pecado que poderá lhe levar ao fogo do Jahannam, porque é pecado maior você deixar de praticar o salat no seu devido tempo, não está a cumprir com aquilo que é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. O salat cada salat tem o seu tempo determinado, não se pode deixar passar esse tempo. Quando alguém infringir a ordem que vem neste versículo, mesmo que você faça o salat az-zuhri, que você deixou de fazer no seu determinado tempo, vai fazer na hora da Asr, esse salat já não é válido e você é considerado como alguém que deixou de fazer o salat. E a sua obrigação é de você fazer tauba, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: Illa man taba, somente aquele que fizer tauba, wa amana, voltar a ser muçulmano, porque existe uma divergência entre os ulamás acerca de tariq as-salat, aquele indivíduo que não pratica o salat. Alguns dizem que tariq as-salat, e é a opinião mais forte, tariq as-salat, aquele que deixar de praticar o salat de forma propositada e ele achar que tem essa possibilidade de não fazer o salat, esse indivíduo é kafir. Então, razão pela qual aqui o versículo diz: Illa man taba wa amana, voltou a pronunciar o shahada, voltou a crer no La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, esse então, wa amila saliha, e praticou boas ações, aí provavelmente Allah subhanahu wa ta'ala pode aceitar o seu tauba e voltar a ser muçulmano. Então, se ele deixou de fazer o salat no seu devido tempo, sem justa causa, nesta opinião dos ulamás, que é a opinião entre a divergência dos ulamás, que é a opinião mais forte, este indivíduo torna-se kafir, torna-se descrente, porque deixou de fazer o salat. Porque aqui o versículo diz: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Porque a partir do momento que você deixa de fazer o salat no seu determinado tempo, no seu devido tempo, é verdade que você está a fazer porque você está a seguir os seus caprichos pessoais, ou porque você deixou-se levar pelas bebidas alcoólicas, você tornou-se um alcoólatra, ou porque você está a trabalhar com juros ou usura, ou porque você está a praticar o adultério, o ziná, ou está a praticar o homossexualismo. Quer dizer, tudo aquilo que tem a ver com os nossos caprichos, com os nossos shahwats, são motivos de você não fazer o salat no seu devido tempo. Então, este que fizer isto, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, este terá um prejuízo, terá um castigo no dia de Qiyamah, terá uma destruição no dia de Qiyamah, até porque alguns ulamás traduzem Ghaya como sendo um poço que está dentro do fogo do Jahannam. E esse poço tem lá vômitos, tem lá pus e tem um cheiro muito, feio e abominável. Portanto, então, este indivíduo que faz isso por estes versículos é considerado como alguém que praticou um kabira maior. Agora,
Existe aquele que poderá não fazer o salat no seu devido tempo por justa causa. E essa justa causa vem mencionado no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih, diz: "Man nama 'ani salati aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha wa la kaffarata laha illa dhalik." Aquele indivíduo, man nama 'ani salat, que dormir de verdade, não é aquele dormir que você está a ouvir o azan de longe, não. Dormir até fazer o azan, você não conseguir perceber que está a fazer o azan. Man nama ani salat, quem dormir no tempo da oração. Ao nasiyaha, ou se esqueceu que o tempo já passou ou já entrou a hora do salat. Falyusalliha idha dhakarha. Significa, se ele dormiu e naquele momento que ele acorda, logo deve fazer o salat. E não é considerado como alguém que praticou um pecado e não é considerado qadá. Ou você se esqueceu de que o tempo já entrou, o tempo já saiu, pronto, por natureza humana, aí também você não tem nenhum pecado, só a sua obrigação, o seu kafara, o que você deve fazer para pagar esse salat, é logo você fazer o wudu e praticar aquele salat, o referido salat. Portanto, vou mais uma vez repetir para a percepção dos irmãos: quem de passar a hora da oração porque estava a dormir ou se esqueceu de fazer o salat, este não tem nenhum problema, faz o salat quando ele acordar ou quando ele se recordar que já é hora de salat. Mas aquele que deixar de fazer o salat de forma propositada, ouviu o azan muito bem, sabe muito bem que já é hora de salat, mas ele acha que tem que terminar um programa, acha que tem que terminar um trabalho, acha que tem algo acima do salat que ele deve concluir, então deixa de fazer o salat e vai fazer o salat num outro tempo que não é o devido tempo daquele salat. Este indivíduo não tem outra justificação de deixar de fazer salat e é considerado como alguém que adora o salat, abandonou o salat, pelo menos aquele salat que ele deixou, e é considerado alguém que é kafir, na opinião mais certa. Ele não tem como repetir aquele salat, porque já passou, já está fora do seu tempo. O que ele tem apenas é fazer tauba, arrepender-se, voltar para Allah subhanahu wa ta'ala e dizer a si mesmo que não volto mais a praticar este pecado, a deixar o salat passar o seu devido tempo, e depois disso ele voltar para o Islã e praticar boas ações. E depois o Sheikh diz: "Faman mata", aquele que vier a falecer, "wa huwa musirrun ala hadhihi al-hala", e ele continua nesta situação de deixar fazer o salat, não fazer o salat no seu devido tempo, deixar o salat sem justa causa, walam yatub, e ele não se arrepender, wa'adahu Allahu bi ghayb, Allah subhanahu wa ta'ala lhe prometeu de introduzir no ghayb. Como eu dizia, ghayb, alguns ulamás dizem que é wadi, é um vale, é um rio que está no fogo de Jahannam, e esse wadi tem um fundo muito longo e tem a doçura da tal água que corre lá, é uma doçura suja. E esta é palavra de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. E tem outra interpretação de Al-A'mash, e ele diz isso de Ibn Iyad, diz que قوله فسوف يلقون غيا é wadin fi Jahannam, é um vale que está no fogo do Jahannam, min qihin, que esse vale é de pus, wadam, e sangue. Portanto, este será o seu castigo. E ele diz aqui: wa huwa wadin fi Jahannam ba'idu qa'ruhu, é um wadi, é um vale que está no fogo de Jahannam, é um buraco
que está no fogo de Jahannam, e é um buraco muito profundo, khabithu ta'amuhu, que a doçura ou o sabor daquilo que corre dentro do tal vale ou do tal rio é um ta'amu khabith, sujo e amargo. Depois o Sheikh traz um outro versículo, وقال الله تعالى في آية أخرى, num outro versículo, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Wailu, o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala é direcionado للمصلين, para aqueles que praticam um salat, الذين هم عن صلاتهم ساهون, aqueles que negligenciam o seu salat. Aí, غافلون عنها, quer dizer, praticam de uma forma negligenciada. Como dizíamos aqui, o tempo entrou, não se preocupa em responder o muazzin, não se preocupa em fazer salat no seu devido tempo e nem tem nada a ver, então de forma negligenciada ele deixa passar o salat. Mutahawinuna biha, e sem se preocupar, sem se dar o peso de que o salat é imaduddin, é o pilar deste Islam. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Aquele que praticar o salat, este está a edificar o Islam, está a construir o Islam, sem ter essa preocupação. وقال سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه, e Sa'id ibn Waqqas radhiallahu anhu disse, سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, perguntei ao profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم, عن الذين هم عن صلاتهم ساهون, acerca daqueles que negligenciam o seu salat, قال هو تأخير الوقت, é você não fazer o salat no seu devido tempo. E este hadith foi narrado por Al-Bazzar no seu Musnad, e também riwayat Ikrimah ibn Ibrahim, e também foi narrado por Hafiz mawqufan wa lam yarfa'uhu ghayruhu. Então, aí ta'khir salat an waqtiha, não fazer o salat no seu devido tempo. Sammahu musallin, Allah subhanahu wa ta'ala chamou eles, quando disse fawailul lil musallin, chamou eles de praticantes do salat, lakinnahum lamma tahawanu, quando eles não se preocuparam, não tiveram da devida atenção de praticar o salat no seu devido tempo, wa akharuha, e deixaram para um outro tempo, an waqtiha, wa'adahum, Allah subhanahu wa ta'ala lhes prometeu wail, wa huwa shiddatul azab, e o castigo, um grande castigo e doloroso. Waqila huwa wadin fi jahannam, e disse que o wailu é um vale que está no fogo de Jahannam. Law suyirat fihi jibal ad-dunya, se fossem colocadas lá todas as montanhas existentes neste mundo, neste universo, todas as montanhas fossem colocadas nesse buraco, nesse vale, la dhabati, elas todas haviam de derreter, min shiddat harrihi, por causa da densidade, da intensidade do seu calor. Por causa do calor que tanto faz nesse tal wadi, as montanhas todas iam derreter num só segundo. Wa huwa maskan man yatahawanu bisalat, e esta é a moradia daquele que deixa de praticar o salat no seu devido tempo. Wa yuakhiruha an waqtiha, e faz o salat fora do seu tempo. Illa man yatubu, somente aquele que fizer o tauba, se arrepender de Allah, wa yandam ala ma farrata, e se arrepender daquilo que ele quer dizer, negligenciou e não praticou como é orientado. Portanto, hoje estamos a falar, inshallah, daquele indivíduo que não faz o salat no seu devido tempo. E vamos parar por aqui, inshallah, para esta aula, esta primeira lição de hoje. E, inshallah, na próxima quinta-feira vamos dar continuidade ainda no próprio kabira, que é de abandonar o salat, e falaremos, inshallah, do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. E falaremos deste versículo, mais o outro versículo, ma salakakum fi saqar, que, inshallah, versículo este que está no Surat Al-Muddathir. Portanto, se existe alguma dúvida que os irmãos não perceberam, poderão mandar pelo número de telefone que está apresentado no próprio vídeo, esses números estão aí, ou apresentar no grupo do WhatsApp da Wanakala, ou a senda reta. Inshallah, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos
dar como tawfiq para podermos responder, inshallah vamos responder aquilo ma tasma'un, e espero que Allah subhanahu wa ta'ala coloque esta prática nos nossos pratos da balança no dia em que não vai servir a riqueza não os filhos, senão aquele que se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala com um coração puro e limpo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima quinta-feira, inshallah.